Eu nunca comentei isso com ninguém, mas hoje eu vou abrir meu coração para você. Antes de Deus me tornar milionário, Ele me fez 7 perguntas. Ele me fez sentar numa cadeira, e não numa cadeira qualquer, uma cadeira de interrogatório. Foram 7 perguntas que eu tenho certeza que a maioria das pessoas que pedem riqueza não aguentaria nem a primeira. E eu vou revelar aqui para você. E pode ter absoluta certeza nisso, que se você responder claramente essas 7 perguntas que eu também vou repassar para você, quem sabe você está cada vez mais pronto de receber aquilo que Deus tem para a tua vida, do novo de Deus, da prosperidade. Quando eu digo prosperidade, eu não digo só a financeira, mas eu também digo a familiar, eu digo a espiritual, eu digo a financeira por completo, eu digo a prosperidade infinita, é aquela que cai sobre a tua vida e tudo começa a dar certo. Não num passe de mágica, não de uma hora para outra, mas quando Deus ele coloca a mão nos lugares, Ele abençoa até o chão que tu pisa. Então presta atenção, porque essas 7 perguntas não foram à toa e eu vou dividir aqui com você. Lá em Lucas está escrito assim: aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. E isso não quer dizer, tá? Às vezes as pessoas leem essa passagem de uma forma errada. Elas acham que isso na verdade é um conforto. É porque eu sou fiel aqui no pouquinho. Não, 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 não. Na verdade isso é critério de seleção. Ali Deus está selecionando as pessoas, que elas se manterem fiel em tudo. No muito elas serão colocadas, ou seja, ali está dizendo que as pessoas que têm prosperidade não é à toa, não é por sorte, não é pelo fato de serem escolhidas, mas pelo fato de elas continuarem sendo honestas e sendo verdadeiras consigo mesmo e com Deus. Então presta muita atenção e vamos para essas 7 perguntas que realmente Deus me fez e pode mudar tudo para você. Eu fiz até uma anotação, tá, turma? Vai ser uma coisa muito interessante. A primeira pergunta foi: você vai parar de ser generoso? Antes que você responda, não, pelo contrário, aí que eu vou ser mais generoso ainda, aí que eu vou dar mais ainda. Primeiro lembre-se daquilo. Aquele que é fiel no pouco também será no muito. Você já é generoso? Se não é, essa é uma pergunta que talvez tu não passou. Mas vamos supor que você é. Agora me responde essa pergunta: você vai continuar sendo generoso? Outra coisa, foi aí que Deus me tirou o chão. Porque não é só a gente responder, não, jamais, pelo contrário. Deus ele não está perguntando só se você vai parar de doar. Ele não está só perguntando se você vai parar de ajudar, ele não está só perguntando isso. Ele está também te perguntando se você vai parar de dar sem discernimento. Como assim, Tiago, dar sem discernimento? Porque quando você tem muito, quando Ele te coloca no muito, o teu dinheiro serve tanto para abençoar como para amaldiçoar situações. E se você ainda for essa pessoa presa emocionalmente, que muitas das vezes não sabe dizer não, que muitas das vezes ajuda porque você tem medo do amor daquela pessoa se esfriar por você, que não sabe dizer não, se continuar sendo essa pessoa que não sabe dizer assim, ó, não tem como fulano, não tem como te emprestar. Se você continuar sendo essa pessoa que empresta cartão e acha que está sendo generoso. Porque existem as duas bênçãos, né? A bênção que provém de Deus e a bênção que você acha que está fazendo, mas na verdade é uma maldição. E quando Deus me perguntou se eu ia ainda ser generoso, eu disse assim, eu vou continuar com toda certeza. Ele também está me dizendo, então busque ser generoso para quando tem que ser generoso e não usar o teu dinheiro para amaldiçoar. Porque pode parecer loucura, mas quando nós temos, já viu aquela frase, com muito poder se vem muitas responsabilidades? É a mesma coisa. Uma coisa é hoje tu ter 30, 40, 50 reais para ajudar alguém. Uma coisa é isso não vai impactar muito na vida daquela pessoa. Talvez possa fazer falta na tua. Às vezes tu ajuda que até tu fica sem. Mas às vezes, quando tu tiver muito dinheiro, a gente vai estar falando de 10 mil, de 20 mil, de 50 mil, de 100 mil. Hoje esse dinheiro é pouco para mim, de verdade. Deus me colocou numa situação onde eu tenho 17 empresas. Eu saí na Forbes essa semana, Forbes Brasil, Forbes United Kingdom, que no caso é Reino Unido. Está lá fixado no meu perfil, aqui não tem nem falso testemunho, foi real. E o que eu quero dizer para você é que hoje esses valores são pequenos para mim. Estou comprando um apartamento gigante para minha sogra agora. A gente vai pegar dia 18. Então o que eu quero dizer para ti é que se você não ajudar com discernimento, tu pode até separar casamento. Aí tu vai lá e vai, agora eu vou ajudar. Aí do nada você ajuda um fulano. Era o dinheiro exato que aquela pessoa estava querendo para distanciar do casamento e ir embora. Tu patrocinou a desgraça alheia. Por quê? Porque tu não soube dizer não. Porque tu achou que a generosidade era você só dar dinheiro, quando Deus na verdade estava falando. A generosidade é você saber discernir. Porque se eu te der muito, tu pode ferrar não só com a tua vida, mas com o do outro. Olha que forte isso aqui, tá até me arrepiando. Então o que eu estou dizendo para tu? Existe essa enorme diferença. Lá em Provérbios, eu até anotei isso aqui, lá Provérbios 11, 24 diz assim, 11, 24. Há quem dê livramento e ainda aumenta. Ó, há quem dê livramento e ainda aumenta. E há quem retenha mais do que é justo e acaba em pobreza. Olha o que está falando aqui. O que está querendo dizer ali, né? Dar livremente
e cegamente pode te levar à pobreza novamente. Por quê? Porque você vai entrar em guerra espiritual que não era sua, você vai começar a fazer coisas que não era para fazer, e aquela generosidade que tu achava que era generosidade acaba não sendo. Então, Deus hoje está te perguntando, quando o dinheiro aumentar, você vai ter coragem de direcionar seus recursos com sabedoria, com generosidade, ou vai continuar financiando a como é que é o nome daquela palavra? Enfim, insensatez. Ou vai continuar patrocinando a insensatez das pessoas. Então é isso que eu estou querendo dizer para você. Tu vai continuar patrocinando a insensatez das pessoas? Não vale a pena. Então é isso que Deus perguntou para mim. Eu achava que era uma coisa, mas na verdade era outra. Olha que forte isso aqui, né? Vamos para a segunda pergunta. A única coisa que eu quero te pedir é para tu deixar o teu like. Um vídeo como esse merece o teu like, a tua inscrição. Habilita o sininho, que é muito importante. E hype esse vídeo, mas é muito importante que tu faça isso. De verdade mesmo, ok? Eu vou deixar com que você faça isso aí. Bom, vamos para a pergunta 2 que eu anotei também. Eu escrevi, foi muito bonito isso aí. Muito interessante. A pergunta 2 foi, você está disposto a não ter ninguém sentindo pena de você nunca mais? É cruel. Essa é cruel, mas ela é muito real. Quando você está em crise, a simpatia do mundo ela aparece para você. As pessoas se preocupam com você, as pessoas ligam. Alguns, né? Porque tem uns que não, mas as pessoas elas começam a se preocupar mais. Elas oram, você é motivo de oração, você está lá na caderneta, as pessoas aparecem, existe uma infraestrutura para a tua causa. Ah, não mentira, Thiago, porque ninguém me ajuda. Não, mas eu digo para você, é outra parada. Quando você enriquece, você na verdade se torna vilão de muita gente e aquela infraestrutura gigante ela desaparece. E Deus me fez essa pergunta e hoje eu vejo, real, ninguém tem pena de você. Você pode estar na merda, cara, desculpa a situação, mas ninguém quer saber. Ninguém. Então você nunca mais vai ser Mecabel. Existe o Tzedaká e o Mecabel. O Tzedaká é aquele que dá, o Mecabel é aquele que só recebe. Vou te dar um exemplo. Quem que é o Mecabel? O Mecabel é aquele que ele é abençoado com dinheiro, ele é abençoado com recurso. Vamos supor, Jesus, ele foi o quê? Tzedaká ou Mecabel? Jesus foi Mecabel durante um tempo da vida, por quê? Porque ele não trabalhava nem fazia nada do tipo, porque ele tinha um propósito único. Ou seja, o lance dele era, tanto que a Bíblia diz, ele era sustentado pelas mulheres que tinham dinheiro, de recurso. E as mulheres que sustentavam ele, era o quê? Era Tzedaká. Então você tem o Tzedaká e o Mecabel. Qual que é melhor, Thiago? Os dois. Para o Tzedaká existir tem que ter o Mecabel. Para o Mecabel existir tem que ter o Tzedaká. Os dois são importantes. Só que a questão é que hoje você talvez esteja na posição de Mecabel. Hoje, muitas das vezes, você recebe alguma coisa, é isso, aquilo. Quando você prospera, você não é ajudado, você não é beneficiado. É muito complicado isso acontecer e vai contra os princípios bíblicos. Então, você se torna o Tzedaká. Então, as pessoas não têm mais pena de você. Você falhou, você tem que... Cara, é pior você ser rico e depois voltar para a pobreza do que você ser pobre a vida inteira. Tipo, no quesito de porque as pessoas... Você não vai ter infraestrutura para te ajudar. Então, é uma pergunta que você tem que colocar na balança. Paulo, por exemplo, escreveu em Filipenses 4:11 assim, ó, aprendi a contentar-me em qualquer estado em que me encontre. Ou seja, a palavra aprendi indica um processo, dor, ok? Ajuste. Então, ninguém nasce preparado para a prosperidade, para essa prosperidade emocional. Mas, Deus está perguntando, você consegue prosperar, tá? Sem precisar de ninguém que tenha pena de você? Ok. Então, ele te faz essa pergunta e me fez essa pergunta. Pergunta número 3. Você amará as pessoas ao seu redor o suficiente para superá-las sem amarrá-las com você? Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque quando eu queria prosperar, eu queria levar todo mundo comigo. E é muito interessante porque a gente acha que a gente sabe melhor para os outros. E é muito engraçado isso aqui. Eu queria convencer todo mundo. Gente, vamos para a internet. Gente, isso aqui é a melhor coisa. Isso aqui vai mudar a vida de vocês. E eu quis convencer todo mundo. Eu contratei mãe, eu contratei fulano, madra, eu contratei gente da minha família toda e eu tive que demiti-los, todo mundo, um por um, porque não era para mim ter feito isso. Eu tentei levar eles, só que eles não podem, gente. As pessoas que a gente ama, a gente tem que desamarrar, a gente tem que entender que a gente não deve nada, eles também não devem nada pra gente. Cada um vive a sua vida, entendeu? E fazer isso, muitas das vezes, vai te atrapalhar. Tem gente que fala assim, não, Thiago, mas eu conheço, por exemplo, eu colocaria assim o fulano aqui porque eu sei do coração dele. Não, mas não pode. É aí que tá, você tem coragem, você tem amanhã o suficiente para desamarrar? Não, Thiago, eu não consigo, então não dá, cara. Foi uma coisa que Deus falou para mim. Imagina Deus falando para Abraão, sai da tua parentela aí pro lugar que eu vou te mostrar, eu não vou prosperar você aí. Se Deus falar isso para você, você tem que sair fora daí.
Sai fora. Não, mas e minha mãe? Não, sua mãe você tem que deixar aí, você vai pra outra cidade. Não, mas e ela? Irmão, acabou. Você vai ver ela uma vez no ano. Você ia. Ah, não consigo desgrudar minha. Então acabou. Esquece. Então é não. Por que eu tô te falando isso? Porque muitas das vezes Deus só vai te prosperar longe, distante. E distante de negócio, e distante de ideia, e distante de tudo. E é muito louco isso. De verdade. Então supera isso. Você tem que ter o discernimento disso. Tá? Crescer de verdade muitas vezes significa separação. E é separação mesmo. E é não separação com raiva, com conflito, não é nada disso. É separação sem ser com orgulho. É normal, separação natural, inevitável, desconexão. Tem tantas pessoas que antes eram meus amigos, que era tipo da vida inteira e não tem como, não faz mais sentido, entendeu? Não faz sentido. E tá tudo bem, superá-las. Seus amigos de infância, é parente, é todo mundo, gente. Porque o caminho do sucesso ele é solitário. Jesus mesmo passou por isso, Jesus, o Filho de Deus. Ele teve que sair da onde ele cresceu, Nazaré, ele tinha tudo lá, amigo, tudo, ele teve que sair, gente. Porque não tinha como ele prosperar ali, ele não conseguia. E por que ele não conseguia, Tiago? Porque não existe, é sobre as outras pessoas, não é nem sobre você, é sobre eles. Eles colocam uma energia sobre você que é incapaz. E você só consegue quando você vaza. É uma condição. E aí Deus perguntou isso pra mim. E eu saí fora, tanto que ninguém da minha família mora perto de mim, olha que doido. Pergunta 4, isso aqui é muito doido. Pode-se confiar em você para desfrutar disso? Ou seja, muita gente pede bênçãos a Deus, tá? E fica com vergonha quando ela chega. Pede bênção, né? Viaja, mas fica com culpa de postar. Ah, eu tenho culpa, eu tinha isso, uma síndrome, eu tenho um nome, tem 2 nomes. É a falta de merecimento e a síndrome de vira-lata. Eu tinha isso, gente. Eu achava que eu não podia. Deus, ele é um Deus do dono do ouro e da prata. A gente tem que entender que a gente não veio para esse mundo só para sofrer. Beleza, todo mundo que estava perto de Deus ali na Bíblia sofreu. Eu sofri muito, você sofreu. Mas acontece que tem momentos que Deus quer nos prosperar que a gente tem que entender, meu irmão, isso aqui não é nada pelo que eu vou ter no céu. E como que a gente pode ter essa visão? Ou a gente pode ter a visão de que, nossa, eu não tenho nada na minha vida, ou eu posso dizer assim, ó, eu tenho tudo aqui, mas isso aqui não representa nada. A Bíblia nos diz que Davi, ele tinha um coração desapegado. Sabe por que Davi foi um dos homens mais ricos da sua época? E ele era bilionário, Davi, era um rei bilionário. Porque Davi, quando acontecia alguma coisa, ele falava assim, eu levo tudo isso aqui, eu tenho tu que é mais riqueza para mim. Ou seja, Davi não queria nem saber, por isso que ele vivenciou tudo aquilo. Então, ou seja, se eu pode confiar em tu que tu vai deleitar, tu vai se desfrutar. Porque senão você ficar nesse negócio de, isso é muito para mim, eu não posso. Não, cara. Você tem que entender que isso tudo serve a um Deus que é dono do ouro da prata, e eu entendi isso depois. Eclesiastes 5,19 diz assim, ó, também é dom de Deus que todo homem coma, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Ou seja, o que Deus está falando ali? Está dizendo assim, ó, é dom de Deus você fazer isso. Quando você menospreza isso, você está empurrando para longe um dom que Deus nos dá, entendeu? Deus quer que você desfrute. O problema, sabe qual que é o problema? É não ter prazer no que Ele te deu. E não importa você ficar pedindo se você não tem prazer, se toda hora tu fica falando, isso aí, não menospreza. Vive, deleita-te, entra com propriedade naquilo, entendeu? Isso é muito importante, gente, de verdade. Ó, tá descarregando aqui a bateria da câmera, eu vou tentar ser rápido, tá, turma? Peço até desculpa, deixa o teu like se você não deixou ainda, se inscreve, abre o sininho, hype o vídeo. Pergunta 5, você está disposto a ser aquele que tem quando alguém que você ama não tem? Olha que doido isso aqui, essa pergunta tem dentes, tá? Eu vou te explicar o porquê. Imagina você ter dinheiro para resolver o problema financeiro de alguém que você ama. Pai, mãe, irmão, amigos. E saber que não deve fazer isso. Não porque você é ruim. Não porque você é estranho, mas porque você discerne o problema que tem que ser resolvido daquela pessoa. Você entende que se é melhor se resolver, ou você acha que é melhor que ela desenvolva aquilo. Eu errei muito isso e Deus me repreendeu, gente. Eu tinha respondido essa pergunta, mas Deus me repreendeu, eu errei. Muitas vezes, cara, eu estraguei gente que tinha potencial, eu estraguei. Hoje eu vejo a vida da pessoa e falo, meu Deus, eu estraguei. Gente que eu, às vezes, turma, dava dinheiro e era um problema, eu resolvia. Deus me fez uma hora eu passar um sufoco porque eu tinha passado por cima disso. Às vezes tu vai ter que ver gente que tu ama, passando por um perrengue, um amigo que tu ama tanto, uma pessoa que tá agora, vai ter um filho e tu poderia ajudar, cara, tu tem dinheiro pra fazer qualquer coisa ali. Só que tu não pode fazer isso porque tu vai estragar aquela pessoa. E isso é discernimento. É o mesmo princípio do filho prodígio lá em Lucas 15. O pai tinha recursos para trazer o filho de volta, mas o que acontece? Antes que aconteça tudo aquilo, antes do fundo do poço, o que acontece? Ele deixou.
E foi exatamente no momento da crise máxima que o filho caiu em si e percebeu. Se ele tivesse feito aquilo, ele teria prorrogado uma dor. Ou seja, tem intervenções que a gente faz por conta de ter dinheiro que a gente estraga aquela pessoa. E Deus está te perguntando isso hoje. Tu consegue fazer isso? Pergunta número 6. O que você faz com dinheiro quando ninguém está olhando? Isso aqui é forte, tá? Esse é o teste de caráter puro que existe. O que você faz com dinheiro? Qualquer um dizima, né? Quando tem audiência. Qualquer um doa quando tira print e posta. Qualquer um, mas o que tu faz? O que você faz? Tu emprega ele em bons lugares ou tu vai ficar aí metendo louco o teu dinheiro? Você tem que respeitar. Dinheiro a gente respeita, gente. E além de respeitar, a gente também doa, a gente doa constituições, mas a gente não faz isso só quando tem muito, a gente faz quando tem pouco. Tu já está se programando para doar R$20 todo mês? Não tô, Thiago. Então você vai fazer isso com 1 milhão? Não vai. Ah, quando tiver 10 milhões, faz. Não vai, cara. Porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco também é fiel no... Diz também. O que significa o também? A mesma coisa. Se não é aqui, também não vai ser aqui. Então, o que você faz quando ninguém está olhando para o teu dinheiro? Lá em Mateus 6,4, Jesus disse assim, ó, o teu pai que vem em secreto te recompensará. O que está dizendo? O que tu faz em secreto é muito importante. Turma, está descarregando, está 5% da câmera e eu vou te falar a pergunta 7 porque eu ainda tenho um presente para te dar. Pergunta 7. Você trata o que é pequeno como se fosse algo significativo? Cara, essa aqui foi a pior, é a mais forte de todas. Essa é a última e talvez seja a porta que você ainda não abriu. Ela é muito doida, porque a gente reclama, às vezes você reclama que teu salário é pequeno, mas não administra o que entra. Aí tu vai lá, tá no teu cartão, sei lá o que do iFood, sei lá o que do Uber, tu não sabe quanto que tu gasta com tal coisa, tu não tem organização. E tu acha que quando tu tiver mais, vai te afastar de todos esses problemas. Eu digo e repito, não vai. Não vai porque eu vejo isso de perto. Tem gente que ganha 3 mil reais, que é mais fiel no pouco do que gente que ganha 50 mil. Eu conheci amigo meu que faliu, que estava aqui, morando aqui perto. Estava fazendo 70 mil reais no mês, que conseguiu falir e hoje voltou a morar com os pais, está ganhando nada. Por que isso acontece? Porque de verdade ela desprezou aquilo que é pequeno. E quando você despreza aquilo que é pequeno, você deixa de ser fiel no pouco. De novo, voltando naquele capítulo de Lucas. Olha o que diz aqui, ó, lá em Zacarias 4,10. Pergunta aqui, ó, quem desprezou os dias das pequenas coisas? Olha que pergunta que está. A resposta é implícita e ninguém que foi promovido por Deus desprezou. É uma resposta implícita, ou seja, ninguém foi promovido quando desprezou as pequenas coisas. Não tem como. Cada real gerido com excelência é um argumento silencioso para que Deus te honre no muito. Cada um, ok? Eu quero fazer um fechamento com uma coisa que eu anotei. Então, 7 perguntas foram essas, tá? E nenhuma delas, ok? Você viu Deus falando de trabalhar duro, mas sim de trabalhar inteligente. Você pode perceber isso. Todas essas perguntas voltaram-se sobre quem você é e sobre trabalho inteligente, sobre quem você vai se tornar. Porque Deus a maior preocupação de Deus não é a aplicação, é quem você vai se tornar. E poucas pessoas percebem isso. Gente, chegou em 3% a câmera, eu vou te falar o que eu quero falar pra você. Primeiro de tudo, deixa o teu like, se inscreve, habilita o sininho, hype o vídeo, tá bom? De verdade, turma, fiz esse vídeo aqui muito bom, ó. Tô sem nada aqui, ó, só tô... Tá você aqui, sentados, conversando, trocando ideia. E é muito importante, deixa o teu like, se inscreve, habilita o sininho. E se você chegou até aqui, eu quero te dar um presente. No dia 11, 12 e 13 de maio vai acontecer o evento A Hora da Virada. É um evento que eu vou fazer de graça, onde eu vou te mostrar ao vivo como você pode prosperar através da internet. Sendo fiel no pouco, vai ser de graça. Você vai me vender algo no final, Thiago? Com certeza, turma. Uma mentoria, com certeza. Onde as vagas vão ser limitadas e eu vou fechar as vagas e nunca mais vai ter. Sim, mas você não precisa comprar se não quiser. Você pode estar só no gratuito. Mas para se inscrever e participar, você precisa se inscrever clicando no primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Não menospreze, tá vendo? É esse pequeno ponto. Você menospreza, não vou me inscrever. Não acho que isso não é para mim. E aí, passa o tempo, você vê e fala depois, caraca, eu podia ter mudado minha vida. Mas não menospreze essas pequenas coisas. Que é só você clicar no primeiro link que está na descrição, no comentário fixado e se inscrever para a Hora da Virada. Não vai cair seu dedo, eu te prometo. Então se inscreve, esteja lá, participa, vai ser muito legal, vai ser algo que pode mudar tudo para você e eu te vejo lá, tá bom? Então vai estar aqui, primeiro link da descrição, já clica, ou do comentário fixado. Bom, chegamos aqui em pouquíssimos % da câmera, mas deu certo o vídeo. Tamo junto, fique com Deus, meu nome é Thiago Hora, espero que você tenha gostado, entendido esse vídeo e tenha feito sentido para você. Dessas 7 perguntas, me conta aqui qual delas mais te chamou a atenção e depois de comentar já vai correndo se inscrever no primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Like, se inscreve, habilita o sininho, hype o vídeo e a gente se vê até a próxima. Fui!